Olá, minha gente, um abraço para você que está nos acompanhando no Balanço Geral. Nesta quinta-feira que temos grande jogo hoje na Arena Condá. Uma pena, né? Que não podemos ter público nos estádios, porque hoje, mesmo com chuva, mesmo com mau tempo, como já aconteceu outras vezes quando se encontraram Chapecoense e Inter, certamente teríamos casa cheia na Arena Condá. Mas é um jogo especial, um jogo quente, sempre é uma atração à parte quando a Chapecoense enfrenta ou o Inter ou o Grêmio. Hoje é o Internacional, 7 horas da noite, promete um bom jogo, porque os dois times precisam da vitória, os dois times precisam buscar o resultado até para melhorar na tabela de classificação. Ontem nós já tivemos 4 jogos, abrindo a 6ª rodada da Série A. Vamos dar uma conferida nos resultados de ontem. Em casa, o Flamengo levou a melhor, 2-1 contra o Fortaleza. No Morumbi, o São Paulo ficou no empate com o Cuiabá, 2-2. No confronto Bragantino e Palmeiras, o Bragantino balançou a rede 3 vezes, resultado 3-1. E teve também Atlético Goianiense 1, Fluminense 0. Tá aí então os resultados de ontem. Vamos conferir rapidamente como está a classificação. 4 jogos ontem, 6 jogos hoje. Olha só o Bragantino, hein? Esse time joga muita bola. Veio aqui jogar em Chapecó, fez 3-0, me impressionou a qualidade do time do Bragantino, não é à toa que é o líder da competição, 14 pontos, o Atlético Paranaense não jogou, tem 12, Fortaleza perdeu, está na terceira com 11, o quarto é o Palmeiras com 10 e Abel Ferreira reclamando barbaridade da diretoria do seu elenco, daí o Atlético de Goiás, olha aí, ó, ganhou, é uma grata surpresa também, ganhou do Fluminense, está com 10, o Atlético Mineiro, que joga hoje, tem 10, Flamengo, que ganhou do Fortaleza foi a 9, Fluminense ficou nos 9, o Bahia com 8, o Santos com 7, o Santos enfrenta o Grêmio hoje, aí nós temos o Corinthians, o Ceará, Internacional e Juventude, todos com 5, Sport Recife que joga hoje com 4, Cuiabá que empatou com o São Paulo com 3 e a Chapecoense voltou para a zona de rebaixamento. A Chapecoense está na 17ª colocação, São Paulo, péssima campanha, não ganhou nenhuma até agora em 6 jogos. Está na 18ª com 3 pontos, o América joga hoje com o Juventude em casa, tem 1, e ali tranquilinho na lanterna o Grêmio, que joga com o Santos hoje, precisa ganhar, porque afinal de contas até agora o Grêmio não pontuou. Então, Chapecoense ganhando hoje, Chapecoense ultrapassa o Internacional, porque iria a 6 pontos, pode ultrapassar a Juventude, pode ultrapassar o Sport, ultrapassa o Cuiabá, Chapecoense poderia respirar com maior tranquilidade, mas claro, o Internacional também precisa da vitória. 2 times que precisam vencer. A Chapecoense melhorando nos últimos 2 jogos, principalmente, está 3 jogos sem perder. Empatou com o Ceará em 0-0, aí fez um bom jogo contra o São Paulo, empatou em 1-1, e um muito bom jogo contra o Atlético Mineiro e acabou empatando em 1-1. Nos últimos 2 jogos ficamos com o sentimento, com a sensação de que a Chapecoense poderia ter vencido a partida. Faltou caprichar o quê? Faltou caprichar no ataque, na finalização, na conclusão. Mas é inegável a evolução, o crescimento do time no que diz respeito ao sistema defensivo, com o João Paulo muito bem no gol, com o Inácio e o Felipe Santana na zaga, o próprio Derlan na lateral esquerda, Matheus Ribeiro na lateral direita, o meio de campo também melhorou bastante, falta ainda caprichar um pouquinho mais na finalização, que é ali onde o jogo está sendo decidido. E na coletiva de imprensa antes do jogo, que será hoje contra o Internacional, o Fernandinho falou do seu desempenho na Chapecoense e também deste confronto contra o Internacional. Graças a Deus eu estou vindo numa evolução, como você falou, né? Sequência de jogos é sempre importante para um jogador, né, para estar melhorando cada vez mais, pegando um pouco mais de confiança. E como você falou, não parei, continuei jogando, continuei tentando, depois de ter ocorrido aquele acontecimento, mas consegui sofrer o pênalti, consegui ajudar a equipe. E a gente está em busca, né, da primeira vitória. Com certeza a gente está trabalhando muito, estamos pegando muito firme nessa situação. Tá aí então o Fernandinho, que tem sido um dos destaques do time no setor ofensivo. É o jogador, é a válvula de escape pelos lados, tem criado boas oportunidades. É bem verdade que perdeu uma chance contra o Atlético Mineiro que não se pode perder, tomou a decisão errada naquele momento, mas depois se recuperou, fazendo grandes jogadas, inclusive sofrendo pênalti, né? Então hoje é um jogo de 2 times que precisam da vitória. Chapecoense ainda não venceu, a campanha do Inter também não é boa. O Internacional em 5 jogos tem apenas 5 pontos, muito abaixo da grandeza do Internacional, que é bom lembrar, esse time do Internacional, praticamente o time inteiro,
que está aqui em Chapecó, foi vice-campeão brasileiro ano passado. Deixou escapar o título nacional por pequeno detalhe. Aí veio o seu Miguel Ángel Ramírez, não deu certo, aí houve a troca de treinador, estava comandando a equipe o Osmar Loz, mas hoje estreia o Diego Aguirre, que já tem passagem pelo clube, já fez bom trabalho, e na sua comissão técnica está o Paulo Paixão, o professor Paulo Paixão, que está aqui em Chapecó, e vai aqui o meu carinho, o meu respeito ao professor Paulo Paixão, esta lenda da preparação física, e tem uma ligação forte conosco, porque é pai do nosso inesquecível Anderson Paixão, que infelizmente nos deixou também na tragédia lá na Colômbia. Então, seja muito bem-vindo, professor Paulo Paixão, aqui um profissional acima da média e que todos têm um respeito e um carinho muito grande. Seja bem-vindo a Chapecó. Então, comissão técnica de peso no Internacional. E isso faz a diferença. É só a gente observar depois que assumiu o Jair Ventura como a Chapecoense melhorou, como a Chapecoense engrenou, está evoluindo, mas também precisa do resultado. Então, com chuva, o gramado da Arena Condá, a gente sabe, é muito bom, mas é um jogo que fica diferente com o gramado molhado, mais contato físico, é um jogo mais espelhado, um jogo mais pegado, e a Chapecoense tem que estar preparada para continuar evoluindo, manter o nível de intensidade. O Jair Ventura fala que o time dele está jogando 120%, tem que manter os 120%, né, e ainda melhorar aonde o jogo se decide, que é no último terço, como dizem os treinadores, lá na frente, lá no ataque, e respeitar muito o Internacional. Pode não viver um bom momento, mas tem um bom time, tem peso, tem tradição e vai ser um adversário certamente difícil para enfrentar. Mas vamos ver uma matéria especial aí, uma vez que Chapecoense e Internacional já se enfrentaram várias vezes e a nossa equipe preparou um retrospecto para falar um pouco mais sobre esses confrontos. A primeira vez em que o time verde e branco enfrentou o Inter foi em abril de 78, numa partida válida pelo Campeonato Brasileiro, onde a Chape perdeu por 2-0 diante de um Beira-Rio lotado. Janga era um dos escalados e lembra bem daquele jogo. Foi a primeira vez que nós enfrentamos o Internacional em Porto Alegre, pelo jogo do Campeonato Brasileiro. E nós, como era um time pequeno do Oeste Santa Catarina, todo mundo achava que o jogo ia ser fácil. E nós endurecemos o jogo com o Inter lá em Porto Alegre. Eles ganharam, mas foi um jogo difícil. Depois, os dois times só voltaram a se encontrar em 2008, onde novamente a Chape perdeu pelo mesmo placar. Aí houveram 2 confrontos em 2014, 2 em 2015, 2 em 2016, 2 em 2018 e 2 em 2019. Dentre todos os jogos, talvez o mais emblemático foi registrado no dia 9 de outubro de 2014, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estava aqui e me lembro muito bem. Naquela trave, da ala sul, Jones e Leandro marcaram os 2 primeiros gols da Chape sobre o Internacional. Aqui na Casa Mata, o técnico Abel Braga, perdendo por 2-0, não acreditava no que estava vendo. O time vermelho totalmente apático. No segundo tempo, a Chape fez mais 3. Novamente, Jones e Leandro. E para fechar a conta, liquidando a fatura, Camilo, de pênalti, acabou marcando o 5º. O Internacional voltou para Porto Alegre levando 5 flechadas do Índio do Oeste na bagagem. Ao todo, ambas as equipes já se encontraram 12 vezes, com 5 vitórias para cada lado e 2 empates, onde cada um dos times foi anfitrião por 6 vezes. Tá aí então o retrospecto, né, desse que é um confronto de tradição já na Série A, até pela rivalidade de Chapecó, de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e assim por diante. Então a tendência é de um grande jogo, mas naturalmente que esperamos que a Chapecoense faça um jogo acima da média, continue evoluindo, respeitando o Inter, mas sabendo que ganhando a Chapecoense vai a 6 pontos, gente. E aquele número mágico de 45 pontos começa a ficar menos distante. Então é um jogo importante, até porque depois a Chapecoense sai para enfrentar o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Então, para continuar, né, nesta calmaria que a gente tem notado depois dos bons resultados, que foram os empates com o Ceará e principalmente São Paulo e Atlético Mineiro, a Chapecoense precisa fazer o resultado, mas tem que jogar muito, tem que ter espírito de decisão e aquele espírito guerreiro do Verdão para buscar esta vitória hoje contra o Nacional. E amanhã a gente mostra aqui no Balanço Geral o seu Eduardo Prata. Tenho que perguntar. Pergunta. Palpitezinho. 2-0 para Chapecoense. Feito o brinco, vamos conferir amanhã. E eu sou pé frio, mas ganhando é a conta. Sérgio Badavadalote aqui no Balanço para você. Vamos acompanhar.